Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Como é bom, né? Mais um domingo, nós podemos estar aqui na casa do Senhor. Esse lugar onde nós escolhemos para invocar o nome de Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltar o seu glorioso nome. E isso é maravilhoso, né? É bom demais. E nós temos a gratidão, porque essa semana nós encerramos o projeto Casa de Paz, Culto Doméstico, né? Glória a Deus, vários irmãos aí foram fiéis às 7 semanas, né? E se você quiser saber como foi, acesse lá o Instagram, você vai ver as fotos lá dos irmãos, cada quinta-feira, né, as famílias reunidas e fazendo ali as ministrações da Casa de Paz. Brevemente nós estaremos com algumas novidades relacionadas ao Casa de Paz, né? É um projeto que não vai parar aqui na Igreja Batista Manancial. E você deve ter recebido aí um exemplar parecido com esse, miniatura, né? Menorzinho, que é para facilitar o manuseio, que é o desafio, irmãos, que está sendo lançado para a igreja a partir do dia 23. Se você abrir aqui, nós temos o desafio de ler o Novo Testamento em 100 dias. Vai iniciar no dia 23 de setembro, né? É um compromisso que você não vai fazer com o pastor, com a igreja, é você e Deus, né? O ano passado eu estava lendo a Bíblia, né, no meu cronograma de leitura da Bíblia anual, quando eu fui desafiado a ler o Novo Testamento em 100 dias. Então eu não parei a minha leitura no meu cronograma de ler a Bíblia toda em um ano e estava lendo novamente o Novo Testamento, 2 vezes. Então eu fiz a leitura do Novo Testamento no ano passado. E nós concluímos lá o ano passado em 100 dias. Então é algo bem simples, né? Se você seguir aqui a média de 3 capítulos por dia, você vai marcando ali, começando na primeira semana, no dia 1, que vai ser dia 23. Por que dia 23? Porque 100 dias vai fechar no dia 31 de dezembro. Então você vai fechar o ano, o último dia do ano, concluindo a leitura do Novo Testamento todinho, para a glória de Deus, né? Isso vai ser edificação para a sua vida, um aprendizado, né? Você vai estar alimentando a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus. Então nós estamos lançando o desafio para a igreja, e durante a semana vamos estar lembrando os irmãos nas redes sociais da igreja, né? Para que nós possamos, como um corpo, caminhar na mesma direção, na mesma visão, naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, em nosso coração, para edificação do corpo de Cristo. Amém? Semana que vem, o último domingo do mês de setembro, nós vamos ter a ceia do Senhor, o último domingo do mês. E também, irmãos, nós estamos durante 4 semanas, 4 domingos, todas as ofertas que são colocadas no gasofilaço, com exceção dos dízimos, todas as ofertas, elas serão designadas para a nossa campanha de missões estaduais, né? Todo o estado, as igrejas que compõem a nossa convenção, está unida para levantar um alvo de R$250 mil, que é para sustentar as famílias dos missionários durante o período do ano que vem, né? E nós não podemos também deixar de enviar a nossa oferta.
Então, durante a semana, ore ao Senhor, coloque no seu coração, peça ao Senhor que coloque no seu coração um valor que você vai ofertar aqui no gasofilácio. E esse dinheiro, ele vai ser depositado para a Junta de Missões Estaduais da nossa convenção. Amém? Então, domingo que vem, nós vamos estar fechando o mês de setembro, levantando essa oferta, e a tesoureira, amém? O tesoureiro da igreja, amém? Pastora Josi, o tesoureiro da igreja vai estar informando quanto foi que nós conseguimos de oferta para missões, né, estaduais. Então, domingo que vem nós vamos saber quanto foi que nós conseguimos levantar para esse objetivo. Levar o evangelho do Senhor aonde nós não podemos ir, né? E de que forma? Sustentando os missionários que estão no campo. Amém, amados? E no final nós vamos estar passando mais algumas informações para a igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Que bom que você veio, porque se você tivesse ficado em casa para assistir o culto na live, você ia ficar muito triste, porque a internet foi embora, né? Nós estamos sem internet agora. Então, nós estamos gravando a mensagem para postar lá, né, durante a semana, mas nós estamos sem internet. Nós não estamos ao vivo agora, a menos que a internet volte aí no intercurso do culto, né? Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso 1 até o versículo 5, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: depois disso, vi outro anjo que desceu dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Amém? Baixe sua cabeça. Peça para Deus, Espírito Santo, falar ao seu coração nesta noite. Que esta palavra ela seja revelada da forma como você precisa compreender, entender. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que nos revela o seu intento, a sua vontade, o seu querer sobre nós. O Senhor é o Deus que nos orienta a cada dia como nós devemos viver para
agradar, para buscar, para crescer na graça do Senhor. Pai, nós agradecemos porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, que estejamos, ó Deus, abertos, ó Pai, para compreender aquilo que o Senhor deseja revelar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava lendo o livro de Apocalipse e durante a semana eu me deparei com esse texto. Apocalipse ele é um livro muito complexo, mas é um livro que tem riquezas de revelação de Deus para as nossas vidas, de revelação de Deus para aquilo que Ele tem direcionado o mundo, os governos, as instituições, o sistema. Apocalipse, amados, ele trata de coisas que aconteceram no passado. Quando João escreveu Apocalipse, ele escreveu revelação do que já havia acontecido. Ele escreveu aquilo que estava acontecendo no momento da sua vida ali. E também ele escreveu coisas que haveriam de acontecer no futuro. E como nós estamos vivendo hoje. Muita coisa que estamos presenciando hoje está confirmando a revelação da palavra de Deus, né? Nós estamos vivendo num tempo onde todos os valores, olha só, se você observar o mundo ao seu redor, todos os valores que outrora eram apresentados como padrão para uma vida equilibrada, no âmbito moral, no âmbito ético, moral e ético, todos esses valores, eles estão sendo destruídos, corrompidos, levando nossa sociedade a um caos moral. Tudo é lícito, tudo é permitido, e aquele que se levanta contra é criticado, aquele que fala a verdade da palavra de Deus é processado, e a sociedade e as instituições tentam calar aqueles que querem andar na contramão do que eles estão implantando hoje no nosso mundo. Nós estamos, amados, assistindo isso tudo acontecer sem nos posicionar por causa do medo do que pode nos acontecer. E eu conheço pastores que estão sendo processados, que têm processos e mais processos, porque eles têm pregado a verdade na palavra de Deus. E eles têm incomodado aqueles que estão no poder. Muitos cristãos, amados, estão acostumados com a realidade, aceitando e até mesmo participando de certos manjares, achando que estão sendo amigáveis. Mas que na realidade, meus irmãos, muitos já perderam a sensibilidade do Espírito Santo nas suas vidas. E acham que é normal a degradação moral da sociedade.
O texto que nós lemos levanta um alerta, primeiro para a igreja, de que todos nós precisamos ter cuidado para não perdermos a visão, os parâmetros bíblicos diante das ofertas que o mundo tem colocado como proposta para as nossas vidas, né? Eu quero destacar nesta noite e levar a igreja a refletir que Deus está nos alertando quanto ao perigo de amarmos o mundo, quanto ao perigo de vivermos na sua conformidade, sem nos posicionarmos. E eu quero refletir com os irmãos sobre 3 pontos importantes que se destacam nesse texto que nós lemos, de Apocalipse, capítulo 18, verso 1 ao 5. O primeiro texto diz sobre a Babilônia. O que a Babilônia, descrita em Apocalipse, o que é a Babilônia, descrita em Apocalipse, e o que ela representa nos nossos dias? O texto diz que o anjo bradou com alta voz, versículo 2, caiu a grande Babilônia. Amados, segundo os registros das Sagradas Escrituras, nós podemos entender, primeiro, que a Babilônia, ela é um lugar físico, ela é um lugar real, ela existe geograficamente, ok? Ela existiu no passado, ela existiu em diversas fases da história. Apocalipse vai revelar que a Babilônia, ela foi reerguida 6 vezes no período da história do intercurso bíblico. 6 vezes a Babilônia foi reerguida. E hoje nós vivemos na revelação do Apocalipse, a última vez que essa cidade será levantada. E para muitos estudiosos, essa cidade já está construída, ela já está pronta. E é muito fácil de você saber que cidade é essa. Mas alguns pensamentos, alguns estudiosos divergem na sua localização. Há uns que pensam, que afirmam que é uma cidade, é um país, outros que é outro país. Há quem afirme que a Babilônia, amados, será reedificada no mesmo lugar onde ela existiu no passado. E eu estava olhando com a Vânia o mapa, né? O mapa do mundo da época, e hoje no do Google Maps, a localização ali da cidade, né? E vendo tudo que está acontecendo ali naquela região, nós vemos facilmente que essa cidade ela ainda está em construção, mas ela já mostra a sua imponência, né? O seu luxo. Vamos lá. David W. Deere, no livro Babilônia, o livro que ele escreveu como título Babilônia, ele descreve que na época de João, quando ele escreveu Apocalipse, Babilônia era a cidade de Roma, da época de João.
quando João foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu Apocalipse. E David ele fala: certamente esse império foi notado por seus excessos carnais e mundanos. Em cada aspecto da sua cultura, Roma era o centro cultural, econômico e político do mundo ocidental daquela época. Era famosa por seus excessos na área do pecado, embriaguez, orgias, eventos esportivos que incluíam assassinatos, entretenimentos e todos os prazeres que este mundo tem a oferecer eram encontrados em abundância na época de João, ali em Roma. Tudo isso sempre foi descrito sobre a Babilônia. Todas as cidades que foram reerguidas, que simbolizavam Babilônia, tinham todos esses pecados como na flor ali, à vista de todos. E ele continua: sexo, avareza, lazer, luxúria, riquezas e todas as outras coisas que caracterizam o sistema deste mundo eram abundantes ali em Roma. Essa deve ser a Babilônia do tempo da visão de João, quando escreve em Apocalipse. Amados, David ele continua afirmando: haverá nessa terra, no tempo do fim, uma nação que se tornará extremamente rica e também decadente moralmente. Este império será famoso por seus excessos, extravagâncias, será uma reprodução autêntica da Babilônia com todos os seus excessos e pecados mundanos. Eu estava lendo sobre essa Babilônia que Apocalipse descreve. Ela é uma cidade que ela não produz, ela só consome. Todos os mercadores, o mundo todo, os navios, eles descarregam lá com todas as riquezas, tudo que o dinheiro deles pode pagar, está sendo direcionado para esta cidade. E eu fui curiosamente ver se havia navegação, havia canal para chegar os grandes navios lá. E essa cidade realmente ela foi construída dentro do mar, Ela foi levada para dentro do mar, essa cidade. E ele continua falando: iremos ver um lugar com grande concentração de todos os prazeres sensuais, materiais e até mesmo intelectuais que este mundo tem a oferecer. Esta será a 7ª manifestação desta prostituta maligna, como descreve a palavra de Deus. É este lugar, a última Babilônia, que será destruída pelo anticristo e os seus 10 reis, descrito em Apocalipse 17, verso 16 e 17. Olha só, Apocalipse 17, verso 16. O texto diz: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. Amém? Amados,
há um consenso que a Babilônia, ela é um lugar físico, ela é um lugar visível, é uma cidade que será palco da manifestação de toda espécie de pecado e impureza e toda espécie de extravagância, as quais a palavra de Deus afirma: aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Vamos ler lá. Gálatas. Gálatas 5, verso 19 até o verso 21. Gálatas 5, 19 ao 21. A palavra de Deus diz: ora, as obras da carne são manifestas. Elas são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, amados, não é só isso. A Babilônia também, para nós hoje, configura o sistema. A Babilônia são sistemas, são governos, são poderes que estão corrompidos e que atuam em diversas formas no mundo globalizado. Nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos num mundo onde aquilo que as pessoas estão vendo em tal país, eles querem trazer para cá, eles fazem questão de que aquilo seja implantado também aqui. E na maioria das vezes, se você observar, são coisas relacionadas à decadência moral da vida humana. Pesquise na internet, pesquise lá, legalização da pedofilia. Você vai ver quantos países estão trabalhando, estão tramando para legalizar a pedofilia, para amenizar as leis, para reduzir as penas. Porque eles querem viver o prazer que Babilônia oferece. Por isso, amados, esses sistemas, esses governos, com suas ideologias, eles querem corromper os valores éticos e morais que foram estabelecidos por Deus e pela sua palavra. Tudo isso é para tentar desestruturar a sociedade e levar a mesma ao caos. E isso tudo vem se tornando, amados, vem tomando força cada vez mais nesses últimos dias. A pressão dos governos, a pressão dos sistemas, para que os países, eles possam cumprir a agenda global, a agenda mundial. Você vê o MEC tentando empurrar nas escolas a ideologia de gênero. E tudo aquilo, todas as mazelas que aquilo traz na vida da criança. Países agora você não pode mais fazer uma ultrassom para revelar o sexo. Você não pode mais dizer que é sexo masculino nem feminino,
porque é só a criança, quando ela tiver na sua idade de escolher quem ela quer ser. Que aberração! E vocês acham que Babilônia não existe? Eles usam, meus irmãos, como modelo e exemplo tudo que acontece lá na Babilônia física. Eles trazem para o mundo todo, para fundamentar as suas investidas e garantir que elas serão implantadas. E eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, Ele está nos alertando. Deus está alertando, Ele diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Preste atenção, meus irmãos. Todo cristão, todos nós que confessamos Jesus Cristo, nós precisamos saber identificar o espírito de Babilônia, para que não venhamos nos contaminar e ser atraídos por suas atraentes propostas. Deus está falando: sai do meio dela, para que você não seja também condenado, não caia sobre você os flagelos que virão sobre ela. Saia do meio dela. Essa é a palavra de Deus. Segundo, Deus está alertando a igreja com relação ao mundo, com relação ao sistema. Muitas coisas têm atraído as nossas vidas. Todos nós queremos conforto, queremos viver uma vida tranquila, nós queremos desfrutar de coisas boas. É errado? Não é errado. Não é pecado, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com esta era, não vos conformeis com este século. Vamos lá, Romanos 12. Verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, amados, nós observamos em toda a sua extensão que Deus está nos alertando para não nos envolvermos com as práticas pecaminosas que precedem a queda. Desde Adão, desde que o homem caiu, Deus vem dando a direção. Deus vem alertando: meu filho, não faça isso. Porque o pecado, ele traz consequências graves em nossas vidas. Deus constantemente adverte o seu povo para sair de Babilônia. Ele diz, Isaías 48, 20, sai da Babilônia. Isaías 48, 20. Jeremias 58, ele diz, fugi do meio da Babilônia. Jeremias 51, 6, mais uma vez Deus fala, fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. E Jeremias 51, 45, Deus fala, sai do meio dela, ó meu povo, e salve
cada um a sua vida do furor da ira do Senhor. E finalmente, aqui em Apocalipse, Deus admoesta-nos, Deus nos orienta com a sua voz do céu. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Amados, hoje é muito difícil nós nos mantermos afastados das coisas que representam Babilônia. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Jesus, na sua oração, orando por aqueles que reconheceriam a sua voz e serviriam ao Senhor, Jesus ora: Pai, o meu pedido é que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno, mas que os livre do mal. Nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos no mundo onde os sistemas e os governos caminham para elevar a Babilônia. E eu não estou dizendo aqui, amados, como eu já falei, que ter conforto, adquirir bens, adquirir propriedades, acumular riqueza, seja errado. Não é pecado, né? Mas o que acontece é que quando tudo isso realmente se torna aquilo mais importante na sua vida, quando essas coisas, elas são as coisas mais importantes para você, quando você emprega todo o seu tempo para aquilo que você tanto deseja, aí você está caindo no perigo de desejar e até mesmo está indo atrás da Babilônia e do que ela está oferecendo. Quanto tempo você tem dedicado a isso? Essa é a pergunta. Quanto tempo você tem dedicado às coisas do mundo? Com que intensidade isso tem sido a sua prioridade? A palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. No versículo anterior, Jesus diz: não acumulem riquezas e tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e se perde. Mas ajuntais tesouros no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mais uma vez, David Dia, ele escreve: assim como uma pessoa casada, olha só, irmãos, para entender como nós devemos viver neste mundo. Assim como uma pessoa casada, ela pode ter contato com outras pessoas que não sejam o seu cônjuge. Você tem o contato, né? Você se relaciona pessoalmente assim. Porém, devem manter a sua fidelidade. Assim como a pessoa casada pode ter algum contato com outras pessoas que não são seu cônjuge, porém devem manter a sua fidelidade. Da mesma forma, nós, obviamente, podemos ter algum contato com o mundo, porém não devemos permitir que nossos corações sejam seduzidos por ele. Amém?
Irmãos, estão entendendo? Olha só, eu vou adiantar um versículo aqui. Abram suas Bíblias aí. Em 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2, verso 15 ao 17. Primeiro João 2, 15 a 17. O texto diz: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. Amar o mundo, irmãos. O mundo aqui significa tudo que ele oferece, tudo que é atraente, tudo que é atrativo. E isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para cada um de nós. Muitos cristãos estão amando o mundo. Muitos cristãos estão amando o mundo. Eles estão gastando suas vidas, amados, buscando riquezas. Eles estão gastando o seu tempo buscando prazeres sensuais. Eles estão cometendo adultério contra o Senhor. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que o mundo há, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. O amor do Pai não está nele. A palavra de Deus, ela está nos alertando de que cada um de nós precisamos sair de Babilônia. Saiam de Babilônia, porque Babilônia vai cair, como o anjo bradou. Saiam de Babilônia. Para isso, amados, é preciso ter uma mudança no íntimo do coração. É preciso mudar de atitude. Precisamos parar. Cada um de nós precisamos parar com o nosso amor pelo mundo. Parar com todas as coisas que o mundo oferece, para desejar esses manjares que o mundo oferece. Nós precisamos romper com este relacionamento adúltero com o reino das trevas. E reafirmar nosso relacionamento com Deus. Não ameis o mundo. Jesus Cristo, certa vez, ele falou o seguinte. Eu volto a dizer, amados, não é errado, não é pecado você desfrutar de coisas boas. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que a prosperidade, ela persegue aqueles que servem a Cristo. Há uma diferença, você está correndo atrás das coisas, e as coisas estarem perseguindo você. A Bíblia diz que a prosperidade, ela perseguirão aqueles que servem de coração ao Senhor. É diferente quando Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando nós queremos buscar primeiro as coisas, quando nós estamos gastando os nossos dias, nós gastamos todo o nosso esforço buscando as coisas deste mundo, é porque Babilônia está no seu coração. Babilônia está no seu coração. Olha só, irmãos, o que é Babilônia? Para muitas pessoas, Babilônia, para alguns, é esse amor ao dinheiro e ao sucesso. Em vez de meditar na palavra de Deus, de ter comunhão com Deus, de ter tempo a sós com Deus, as mentes das pessoas estão constantemente ocupadas com seus negócios, com investimento, com projetos, com aquilo que pode trazer resultado. Dormem pensando e acordam preocupados. Para outros, Babilônia é o vício do esporte. Elas fazem qualquer coisa. Elas abrem mão de qualquer coisa, mas não abrem mão do seu time. No dia que ele joga, esse dia pode chover canivete, mas eu não perco. Não perco, porque eu tenho que ter argumento para falar lá na turma. Para outros, Babilônia é o desejo obcecado pelos hobbies, pelos passatempos, Aqui na nossa região, as pessoas elas vão muito para a pescaria, abrem mão de muita coisa, mas elas não abrem mão de ir pescar, porque é um prazer que ela tem. Alguns gostam de comprar. Babilônia é o desejo de comprar, são insaciáveis, tentando a satisfação com cada compra que essa pessoa faz. Para outros são a aparência. As pessoas são obcecadas pela aparência, preocupadas, com a ruguinha que está aparecendo, com os cabelos brancos. Para outros, constantemente, é a preocupação pela estética, Tem que ser, Não, vamos lá, cuidar da estética. Mas, tudo isso, irmãos, se for dosado, se for, aquilo que você faz com consciência, que você não está atropelando as coisas de Deus, é isso que nós precisamos saber fazer. Nós temos, às vezes, tanta energia, tanta motivação para fazer coisas que nos atraem, mas quando chega na igreja, é aquela atitude monótona. Não tem coragem de levantar a mão, de dar um glória a Deus. Chama para o culto de oração, vem 6 pessoas, vem 8. Porque isso não dá prazer para você. Sabe qual era o prazer do homem mais poderoso do mundo na sua época? Davi dizia que ele preferia estar um dia na casa do Senhor do que estar 1000 dias, 1000 noites em outros lugares. O homem mais poderoso do mundo, ele tinha prazer de estar diante de Deus. E antes dele morrer, ele pegou toda a sua riqueza e ele entregou para ser construído o templo do Senhor. Toneladas de ouro, toneladas de prata, bronze que não poderia ser pesado. Davi passou a sua vida acumulando bens para a casa de Deus. Davi tinha prazer, irmãos, de estar diante de Deus. Isso é um alerta para a igreja.
Jesus está voltando. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. E isso, amados, são apenas alguns exemplos que eu citei aqui, dentre muitas coisas que seduzem o coração dos cristãos, que seduzem o coração daqueles que um dia receberam Jesus em suas vidas. E essas coisas estão levando essas pessoas cada vez mais para longe de Deus. Mas como vimos na Bíblia, Deus está nos admoestando, Deus está nos orientando, Deus está nos dando aviso. Ele diz: sai do meio da Babilônia. Não deixe que essas coisas se transformem em deuses na sua vida. Não adore essas coisas. Às vezes a gente pensa em idolatria idólatra somente aquele que se dobra diante de uma imagem, idólatra somente aquele que adora uma estátua. Tudo aquilo, amados, que está em primeiro lugar na sua vida, é o seu Deus. Aquilo que você coloca como prioridade na sua vida é o seu Deus. Você está idolatrando. Você está colocando essa coisa como algo mais importante na sua vida. Mas Deus está falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Onde está o seu coração? O que estamos amando e buscando? O que tem capturado o nosso tempo, nossa atenção, a nossa afeição diariamente? Será que nós estamos 100% buscando a Jesus? Ou há alguma parte do nosso coração que está cometendo o adultério com o mundo? Nós estamos entrando agora no período de eleições municipais. Irmãos, eu não sei como é que é eleições aqui nessa região, apesar de eu estar 8 anos, 10 anos aqui, né? 12 anos já, 4 mandatos. Mas da onde eu vim, irmãos, as pessoas ficavam tão obcecadas pelo poder que elas matavam umas às outras. Eu vi prefeitos morrerem. Eu vi candidatos sendo assassinados. Quando saía a primeira pesquisa. Quando fulano estava na frente. E ele não chegou no final da eleição. Porque aquele que estava no poder, ele queria continuar no poder. Porque o Deus dele era o poder. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque a obcecação pelo poder leva o homem à ruína. Devemos colocar tudo debaixo da mão de Deus. É com temor e tremor. Aquele que deseja ser autoridade, ele tem que se colocar debaixo da autoridade de Deus, que é a autoridade suprema. E é Deus que diz: toda autoridade, ela é constituída por Deus. Não há autoridade nesse mundo que não seja constituída por Deus. E eu quero encerrar, meus irmãos. Na verdade, eu tenho uma pergunta para a igreja. Em se tratando de colocar prioridade nas coisas de Deus,
Como tem sido a sua intensidade quando você está se envolvendo na obra de Deus? Com que intensidade você se envolve nas coisas de Deus? Com que intensidade você se envolve nos projetos relacionados àquilo que é de Deus? Estou tratando as coisas de Deus com a mesma dedicação e vontade que eu trato as coisas que são do meu interesse pessoal? Tenho desejo de ser útil nas coisas de Deus? Como tem sido a sua participação nos projetos? Você conhece os projetos da igreja? Você conhece o alvo da igreja para 2020? Nossa liderança conhece. O alvo para 2020 é a multiplicação das células em dezembro. O nosso alvo, irmãos, para 5 anos, é alcançar 640 pessoas para Jesus através das células. Como você está fazendo, ou se você tem desejo de se envolver para que esse projeto, ele desenvolva, ele realmente tome o seu caminho. Se nós não estivermos preocupados ou interessados em vidas, povoar o reino de Deus, crescer como igreja, nós estamos com o nosso coração em Babilônia. Se nós não estamos envolvidos em ganhar vidas para Jesus, se a igreja não está alerta para aquelas pessoas que estão no mundo, se você não sente nem uma tristeza ou nem um remorso quando uma pessoa, ela morre e você sabe que ela foi para o inferno, se isso não mexe com você de jeito nenhum, seu coração está em Babilônia. Quando eu olho para essa igreja e eu vejo uma quantidade de jovens e adolescentes aqui, e eles não têm coragem de usar o sábado. Eles não têm coragem de assumir uma liderança de jovens. Onde está a juventude dessa igreja, irmãos? A palavra de Deus diz que a juventude é a força da igreja, mas estão todos com o coração em Babilônia. Não querem assumir responsabilidade. Vive fuçando em celular, olhando sabe lá o quê. E é provado em estatística que todo adolescente que tem um celular, todo adolescente que tem um celular, irmãos, ele já olhou pornografia. Porque o celular com internet é a porta para a Babilônia. Para orgias, para imoralidade sexual. Nós, como pais, devíamos ter cuidado na hora de darmos uma ferramenta dessa na mão de uma criança. Precisamos, irmãos, ter discernimento das coisas do mundo. Porque o mundo, ele não brinca. Babilônia não brinca. E onde estão os nossos jovens? Eu fiquei assim, emocionado quando eu vi um adolescente, falando com tanta propriedade sobre o Apocalipse, numa live. Quanto conhecimento aquele adolescente tem sobre tudo que está acontecendo
não só bíblico, mas político, religioso, atualidade. Onde estão os nossos jovens que não sabem discutir as coisas de Deus? Mas quando se trata daquilo que é de interesse, viram uns verdadeiros tagarelas. Precisamos acordar, amados. Qual o rumo que a igreja está indo? Em que direção você está caminhando? Isso é um alerta para nós. Nós estamos 2 anos aqui, nós não temos juventude organizada, porque os jovens adolescentes, eles não querem. Não adianta você culpar a liderança. Não adianta. É você que não quer. Porque eu já fui jovem. Com 16 anos eu era líder de jovem. E onde estão os homens da igreja? Preocupados com Babilônia. Né? Tem tanta energia para gastar nas coisas do mundo, mas quando se trata de igreja, eu estou cansado. Passei o dia trabalhando. Eu mereço um descanso. Não, as coisas de Deus deixa para lá. Porque o coração está em Babilônia. Mas Deus está dizendo, sai do meio dela, para que você não receba a condenação que virá sobre Babilônia. Sai do meio dela. Atos 3,19. Onde está o seu coração? Abre Atos 3,19. Onde está o seu coração? Onde está o seu interesse? Se nós servíssemos a Deus, irmãos, com a mesma intensidade que nós servimos as coisas que nós temos interesse, nós já não estaríamos mais aqui em 2 anos. Nós estaríamos em outro lugar, porque não cabia mais aqui. Nós teríamos uma juventude forte aqui. Nós teríamos todos os instrumentos aqui. Tem mais de 6 meses que eu estou orando para Deus enviar tocador de bateria. O Levi não vai ficar aqui. Tocador de contrabaixo. Tocador de guitarra. Mas eu não estou só pedindo tocador, eu estou pedindo pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que querem servir a Deus. Pessoas que querem adorar o Senhor. Né? Se nós tivéssemos compromisso com as coisas de Deus, nós estaríamos num nível muito maior do que o que nós estamos hoje. Atos 3:19. O texto diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. Para encerrar, eu quero dizer que Deus continua manifestando a sua graça. Deus, amados, o amor de Deus é tão grande que Ele continua manifestando a sua graça, ao ponto dele nos orientar em Apocalipse 18. Apocalipse 18, 4 e 5. Ele diz: então ouvi outra voz do céu que dizia:
Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinja, pois os pecados de Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Mas Deus, a graça de Deus é tão grande. Tito 2, verso 11, diz que a graça do Senhor se manifestou salvadora. Tito 2, verso 11. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É por isso que Deus continua alertando. É por isso que Deus continua nos avisando. Porque a graça dele é maravilhosa. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, amados, não é o motivo para continuarmos pecando. Paulo vai dizer, porque a graça superabundou, eu vou continuar pecando? De maneira nenhuma. Mas a graça, ela é o poder de Deus para vencermos todas as tentações. A graça é o poder de Deus para vencermos o pecado. Não é o motivo para nós pecarmos, sabendo que Deus vai nos perdoar. Muitas pessoas entendem a graça de forma errada. Ah, Deus vai sempre perdoar, então eu vou sempre pecar. Depois eu vou lá e peço perdão de novo. Não é isso. A graça é o poder de Deus para vencermos o pecado. É isso que é a graça. O amor de Deus pelo seu povo, ele é tão grande, meus irmãos, que ele não cessa o seu cuidado. Deus não desiste de nós. Deus, ele não desiste de você. E ele jamais desistirá. Porque ele ama o homem de uma forma maravilhosa. Por isso, amados, nós vemos a sua insistência em continuar nos alertando. Constantemente Deus está nos alertando. E aí eu pergunto, como está o seu coração? Como está o seu coração diante da sua vida? Como está a sua vida hoje, como servo de Deus? Você está 100% servindo ao Senhor? 100%? Eu ouvi uma frase, vocês já ouviram que eu já falei, mas eu achei muito interessante. Quando se trata de obediência, 99% de obediência é 100% de desobediência. 99% de santidade é 100% de não santidade. Não existe, amados. Ou você é, ou você não é. É assim que a Bíblia trata a vida, a nossa vida. Ou nós somos, ou nós não somos. Não adianta eu ser 99% e 100% e 1% eu não entrego 100% a Deus. Não existe isso. Você percebe que precisa fazer algum conserto com Deus? Há no seu coração, se tiver algo no seu coração que você percebe que precisa fazer um conserto com Deus, Deus está te alertando. Sai de Babilônia. Não abra mão da minha santidade. Não abra mão da santidade por um momento de prazer, porque esse momento de prazer vai te levar para o inferno. Não abra mão de agradar o Senhor por um momento de satisfação, porque é isso que Deus quer.
alguma atitude que precisa mudar, mas você não consegue? Às vezes você está lutando contra isso, mas constantemente você tem tido momentos difíceis, você tem caído, derrotado. Será que há alguma atitude que precisa mudar, mas você não está conseguindo? Sozinho, amados, é muito mais difícil. É por isso que nós vivemos em comunidade, é por isso que nós vivemos juntos. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos é dar o suporte uns aos outros, para que nós possamos vencer cada fase da nossa vida. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Vamos orar, irmãos. Quando esse texto ele saltou diante de mim, Deus fez arder no meu coração, mostrando que nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. A Babilônia, ela existe, tanto física como espiritual. O império de Satanás, o império do inimigo, o império dos demônios está se levantando contra a igreja. E Apocalipse, se você nunca leu Apocalipse, irmãos, leia 1, 2, 3, 4, leia em cada versão que existe na Bíblia. Leia na revista atualizada, revista corrigida, Nova Bíblia Viva, leia a versão King James, leia, para você entender como o mundo está caminhando para o cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que no final dos tempos, até os santos seriam enganados. No final dos tempos, até os santos seriam enganados, ou serão enganados, muitas vezes por não conhecer, não estudar e não ler a palavra de Deus, e não ler aquilo que está escrito a nosso respeito aqui. Porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para dominar, mas nós muitas vezes estamos deixando ser dominados pela Babilônia, por tudo que ela oferece de prazeroso, de desejável aos olhos, e nós temos sido seduzidos por eles. Nós temos sido seduzidos pelo mundo. Deus, amados, está pronto para iniciar o julgamento. Ele espera que o seu povo não esteja envolvido para não receber a mesma condenação. Deus está postergando o seu retorno, o retorno do seu Filho, para que a sua graça alcance todos os perdidos. Mas quando o julgamento começar, aí não haverá mais oportunidade. Quando iniciar o julgamento, não tem mais para onde correr. É por isso que a palavra já diz: o tempo é hoje. O tempo é hoje. É agora. A decisão que você precisa tomar é hoje. O tempo se chama hoje. Porque o amanhã não existe. E o ontem é passado. É história. Não volta mais. É hoje. Hoje é o tempo de fazermos concertos com Deus, de avaliar as nossas vidas, reavaliar as nossas prioridades e confiar em Deus. Confiar em Deus.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai amado, porque nós podemos entender que o seu amor é tão grande, que o Senhor continua nos alertando, o Senhor continua nos ensinando, o Senhor continua nos dando oportunidades e nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. E a tua palavra diz que esse caminho ele não é largo, mas é um caminho estreito. E a tua palavra diz que hoje muitos estão caminhando para o caminho largo, o caminho de facilidades, o caminho de prazeres, de alegria, o caminho de coisas boas. Mas o caminho que nós entendemos, que a tua palavra se revela, é um caminho estreito. Ele não é um caminho fácil, mas é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que vai nos levar para perto de Cristo, para perto do Senhor. É o caminho que vai nos levar para uma vida de plena alegria com o teu Filho Jesus Cristo, Pai. Deus, nos ensina, Deus. Pai, sonda cada coração neste lugar. O Senhor conhece, Espírito Santo do Senhor. Que haja, ó Deus amado, um quebrantamento. Que haja, ó Deus querido, na vida de cada um de nós, algo maravilhoso, que é o desejo de viver para o Senhor. De saber que essas coisas do mundo, elas são necessárias, mas elas são ferramentas que o Senhor nos dá, que o Senhor coloca em nossas mãos para servirmos o reino de Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos aqui e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Amados, muitas vezes nós ouvimos e ao sairmos daquela porta ali, nós tratamos apenas como palavras. Mas faça uma reflexão da sua vida. Veja se você está realmente vivendo o que Deus planejou para você. Faça um compromisso com Deus. Seja útil na obra de Deus. Faça acontecer. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na igreja, mas nós não temos coragem ou disposição de nos mover naquilo. Sabe que muitas vezes eu ouvi isso de um pastor. Quando você percebe que está faltando alguma coisa na igreja ou em algum lugar, quando você se sente indignado com alguma coisa e você sabe que precisa ser feito, é porque Deus está colocando no seu coração para você fazer, para você tomar frente, para você ser aquele que será usado por Deus. Faça valer a pena o que Cristo fez por você na cruz. Faça valer a pena o sacrifício que Jesus pagou por você. E viva para agradar a Deus, somente a Deus. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos encerrando. Eu quero
deixar alguns informativos, né? Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração. Devido à pandemia, nós temos somente 2 programações na igreja, que é o domingo à noite, e esse culto ele começa às 19 horas. Nosso culto aqui começa às 19 horas, tá, irmãos? E a sexta-feira nós temos aqui um encontro com Deus, de oração, intercessão, súplica, momento de testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Tem sido momentos muito bons para os irmãos que têm vindo aqui na sexta-feira. Nós estamos planejando, vamos começar a planejar o retorno de algumas atividades na igreja, mas por enquanto nós temos essas 2, né? Somente 2 atividades. Na quinta-feira é o nosso momento de célula, e nós fechamos agora a Casa de Paz. Quarta-feira nós vamos ter o nosso encontro com os líderes. Toda quarta-feira é treinamento de líderes, com os líderes da igreja. E vamos estar conversando também sobre como nós estaremos retornando algumas atividades da igreja, para a edificação da igreja e também para o nosso crescimento como igreja, as estratégias, né? Quarta-feira é nosso encontro de líderes aqui, né? Faça um esforço, participe na sexta-feira e venha formar junto com os irmãos aqui um exército de oração, porque é a igreja que quer cumprir o ID de Jesus, primeiro tem que dobrar o joelho no chão. É com oração, é com busca intensa de Deus, né? E a partir de quarta-feira, dia 23, eu acho que é quarta, né? Dia 23, amados, começa aqui a nossa maratona, que é a leitura do Novo Testamento em 100 dias. Deu para todo mundo, irmão? Cadê o irmão? Aqui, deu para todo mundo? Mas nós vamos imprimir para o próximo domingo, né? De repente alguém que não veio hoje está no próximo domingo. E vamos disponibilizar também no grupo da igreja lá em PDF, tá? Para que os irmãos que não receberam o formulário possam fazer ali em PDF até pegar o seu formulário aqui na igreja, tá, irmãos? Amém? E vamos nos esforçar. A vida cristã, ela é para ser prazerosa, é para ser alegre, mas isso depende daquilo que está realmente no seu coração. A unção de alegria é o que Deus tem derramado no coração daqueles que abrem a sua vida para Jesus. É unção de alegria. É uma alegria que ela tem que contagiar todos que estão ao redor de você. Uma alegria que ela só pode ser explicada se você falar de Jesus para as pessoas. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, ou se está afastado por algum motivo, mas que deseja fazer esse pacto com Deus. Convido você a vir aqui à frente. Se há alguém que deseja viver a sua vida para Jesus, gastar os seus dias para Jesus, tem oportunidade agora. Se não há, nós vamos orar, encerrando esse momento, agradecendo a Deus por Ele estar neste lugar conosco. Amém? Jesus está aqui. Amém? Glorifique a Ele e adore o nome dEle, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus,
Abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Pai, faz nascer em cada coração a paixão, o desejo ardente de ser, ó Pai, um cristão autêntico. Desejo ardente de gastar os seus dias, as suas energias, para cumprir, ó Deus, a tua vontade, sabendo, Deus, que quando nós cuidamos das coisas do seu interesse, quando nós fazemos aquilo que é interesse do Senhor, o Senhor cuida dos nossos interesses, o Senhor faz aquilo que precisa ser feito a nosso favor, porque o Senhor é fiel e cumpre aquilo que o Senhor fala. É o Senhor que cuida, é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que manda a chuva, é o Senhor que faz, ó Deus, multiplicar as bênçãos em nossas vidas. Somente precisamos cuidar daquilo que é interesse do Senhor neste mundo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu amor, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja com a sua igreja, Pai, concedendo uma semana de paz, de vitória, ó Deus, em todas as áreas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? A gente ainda não pode abraçar ninguém, então vamos, né, sair sem aglomeração. Mas que Deus abençoe, amada, a sua vida, a sua semana, e te dê vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.